Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Hoje é dia 1º de setembro do ano de 2024, esse mês que se inicia trazendo muita alegria, muita esperança para todos nós, que será o tema de hoje, iniciando o mês de setembro, mês que nós falamos sobre a prevenção da saúde mental, tema que tem sido muito debatido e discutido na atualidade, e é importante reforçarmos os cuidados da saúde mental. E é claro, aqui com um viés espírita, hoje o primeiro tema será esperança, e nós já vamos entrando nas vibrações iniciais, esse mês que troca a estação do inverno para a primavera aqui no Brasil e troca também em outras regiões do mundo, troca de estação. Nós vamos vibrando aí no início deste evangelho. Antes de iniciarmos o evangelho, um recado. Antes eu gostaria de pedir a vocês que possa curtir, possa deixar o comentário, assim você ajuda este conteúdo a atingir mais corações amigos, pessoas que estão precisando do tema. Bom, uma informação importante, no último evangelho, muitas pessoas me perguntaram, no Instagram e também aqui nos comentários, se eu estava chateado com alguma situação, por isso que eu trouxe uma crítica tão pontual. Pessoal, em primeiro lugar, o microfone aqui do evangelho não é meu, William, e sim da espiritualidade que trabalha conosco. Os temas são selecionados com muito carinho e amor e respeito através da intuição, a grande maioria dos temas. Um ou outro, que na semana às vezes não dá tempo de fazer a vibração e sortear o tema, que eu faço aqui na hora o sorteio, mas sempre temos a intuição. O tema da semana passada, o mentor que veio nos auxiliar, pegou um pouco pesado no tema, porque era conta pessoal. Falar desse tema não tem como a gente falar num tom menor, porque sim, na atualidade temos muitas críticas, então eu acredito que a intuição veio bem forte para nos preocuparmos com as nossas vidas e deixarmos a do outro por conta do outro. Então falar de conta pessoal realmente é um tom mais grave, então muitas pessoas mandaram mensagens, não, ninguém me fez nada, nem me criticou, até mesmo porque se tivesse feito, seria da conta pessoal da pessoa e não da minha. Eu não uso aqui o evangelho de forma nenhuma para trazer questões pessoais, porque aqui o trabalho é público, então todos os temas têm que ser coletivos, que possam atingir uma coletividade, que possa trazer um tema de esclarecimento ou de acalento. Nem sempre o evangelho vai ser só de acalento. Às vezes, nós precisamos nos responsabilizar do que nós estamos errando. Assim é o espiritismo. Qual é o ponto fraco ou frágil que nós ainda temos? É esse ou aquele ponto de dificuldade. E para avaliarmos isso, por muitos momentos, nós temos aí que entrar em temas fortes e pesados. Mas não. Ninguém me fez nada, mesmo se tivesse feito, não seria aqui que resolve. Eu mesmo aconselhei, no evangelho da conta pessoal, quando for falar algo, falar em particular com a pessoa. Então eu estaria indo contra algo que eu mesmo estou falando aqui no evangelho. Então, dito isso, vamos iniciar o nosso evangelho, agradecendo a Deus e entrando na sintonia com Ele, desse mês que se inicia, trazendo a fé, a esperança para nós, que nós sempre pedimos aqui, e já vamos pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus, para iniciarmos este evangelho, agradecendo a Ele e pedindo as irradiações de esperança, de amor, de fé, que possam chegar até nós neste momento, nos ligando a Deus, trazendo uma paisagem a que mais possa te ligar a Deus neste momento, flores, árvores, jardim, cachoeira, praia, a que você sentir que neste momento possa irradiar, possa se ligar neste momento a Deus, a inteligência suprema, o nosso Pai amado, Deus querido Pai, Jesus, irmão maior, que direciona os nossos caminhos a todo momento no plano físico.
esteja conosco em mais um trabalho, nos permitindo neste momento que através das minhas palavras, vibrações, os irmãos e irmãs que estiverem ouvindo ao vivo ou gravado este Evangelho, que possam receber as irradiações. Que neste momento, Deus, em teu imenso amor e misericórdia, se tiver alguém ouvindo aqui este Evangelho, necessitado de um passe, necessitado de um amparo espiritual, que através da ligação mental, da transmissão de pensamento, nós possamos acessar essas pessoas e irem, através deste pensamento, até a residência dessas pessoas, para que possam receber um passe mais profundo, mais direcionado. E neste momento, com muito amor, com muita gratidão, iniciamos o nosso Evangelho no Lar, que assim seja. Graças a Deus. Falar de esperança, um tema tão bom, é falar de fé, e não nos falta conteúdos para falarmos de fé no Espiritismo, tanto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos diversos capítulos que nós falamos sempre aqui sobre a fé, sobre a esperança. Esperar algo com muito amor e com confiança que dias melhores virão. Um dos primeiros pontos para observarmos a saúde mental, um tema que muitas pessoas falam de formas diferentes. O próprio Chico falou quando recebeu a intuição de Maria, do tudo passa. Quando Chico recebe essa intuição clamando, pedindo socorro para Maria, e ela manda apenas essas duas palavras formando uma frase, tudo passa, e ficou blindada, aliás, ficou conhecida e blindada essa frase aí como Maria. Mas diversos autores espíritas, espiritualistas, católicos, ou até mesmo na filosofia, principalmente na filosofia estoica, traz muito este conceito de que tudo passa, do que nós estamos passando no momento do aqui e do agora é um momento passageiro, é um momento rápido. E o próprio Viktor Frankl, que nós falávamos aqui na semana retrasada no Evangelho, do livro Em Busca do Sentido, em um dos capítulos, Viktor vai analisar como as pessoas começaram a ter estratégias de saúde mental naquele campo de concentração. Um dos recortes que Viktor observa ali bem atentamente, ele sendo ali um profissional da área da saúde mental, ele observou que as pessoas que sobreviveriam aos campos de concentração, ou que mesmo não sobrevivendo, mas estiveram ali com uma melhor saúde mental, entenderam que aquele momento de estarem no campo de concentração era um recorte, apenas um recorte da vida. Não era a vida em si. E naqueles momentos de muita dor, de muita aflição, de medo de não saber o que acontecia, era como se uma nova vida surgisse, paralisasse a vida que eles sonharam e entraram nessa vida, entre aspas, entenda bem isso, uma vida paralela por um tempo. Era como se eles acionassem este pensamento, entendendo que iria passar, que aquilo passaria rápido e que eles tinham esperança e fé de um dia melhor. Então, a esperança, a compreensão e a fé anda junto com o cristão e também com o espírita. Se estamos no espiritismo e entendemos que nada acontece por acaso, que nós estamos aqui aprendendo com as vicissitudes, provas, expiações da vida, com o mecanismo material que é a vida. Muitas questões nós aprendemos em Kardec não são de vidas passadas, são da atual existência. São as vicissitudes que nós falamos tanto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual a diferença então de vicissitude, de prova e de expiação? Prova aparece um pouco mais junto com as vicissitudes. É o estar no plano físico. Em algum momento ou outro você vai sentir dor. Dor física, dor psíquica ou dor moral. Falávamos então
no Evangelho do Sentido de Vida. E as expiações, questões de outras reencarnações que nós vamos resgatando e nós precisamos passar. Expiação, então, se prolongam mais ao longo da vida. Provas são momentos mais curtos, podem durar semanas, meses ou alguns anos, dependendo da prova, e também passa. E mesmo na expiação, que pode demorar alguns anos a mais, nós podemos introjetar a esperança no nosso viver. Porque enquanto espíritas, entendemos e sabemos que somos passageiros aqui na Terra. A verdadeira vida está no plano espiritual. Temos então a eternidade pela frente para aprendermos muito mais, evoluirmos muito mais. Então, sim, o momento aqui da nossa atual vida é um recorte da nossa vida verdadeira, que é a do plano espiritual. Assim como os irmãos e irmãs que estavam ali no campo de concentração. Acionaram, então, este pensamento mais funcional, mais saudável, salutar, para enfrentar aquele momento de dor. Algumas pessoas sem esperança ou fé que visse aquilo ali poderiam até zombar deles. E pioraram o estado de saúde mental das pessoas que zombaram, não dos que estavam ali entendendo que era um recorte da vida. Quando essas pessoas entenderam, aumentaram a sua saúde mental. E nós entendemos hoje, no ano de 2024, que quem tem a saúde mental em dia e equilibrada consegue, por exemplo, uma maior imunidade, maior resistência no corpo físico. Pensamentos mais salutares, hoje em dia a gente não fala pensamentos positivos ou negativos, por quê? Porque vai depender da pessoa. Às vezes, um pensamento positivo para mim pode ser negativo para você. Um pensamento positivo para mim, por exemplo, olhar a cachoeira, pode ser positivo para mim, pode ser negativo para uma pessoa que se afogou na cachoeira. Ou seja, a cachoeira internalizou para essa pessoa como um trauma. Para mim, não, porque eu nunca tive nenhum trauma com a cachoeira. Então, por isso, nós não utilizamos pensamento, tem um pensamento aí salutar como a cachoeira. Você fala com a pessoa para ela ir até um pensamento que mais acolhe, que mais liga a ela a uma sensação de bem-estar. Então, Viktor Frankl, ali no livro O Sentido de Vida, ele vai observar, ele vai entender os mecanismos psicológicos, mentais que as pessoas usavam para enfrentar. E é claro, a esperança estava ali com eles, porque em muitos dos que estavam ali no campus de concentração, ele observou que deixaram pessoas fora do campo de concentração que muito amavam. Então tinham também a esperança de reencontrar familiares, amigos, animaizinhos de estimação, enfim. Tinha um sentido, a busca de um sentido. E é claro, a esperança, iniciando aí o nosso mês, que nós vamos entrar na primavera, que deve andar sempre junto com o cristão, com o espírita, independente da sua religião, a fé. Esperar dias melhores nos ajuda muito na saúde mental. William, mas isso talvez não seja um pensamento que é para nós aguentarmos, suportarmos a dor também. Mas como espíritas, nós não podemos enganar. Tem pessoas que vai ter uma expiação dolorosa, uma encarnação dolorosa. Vai ter, a gente fala sempre dos altos e baixos, às vezes vai ser uma encarnação com mais baixo. Mas nós entendemos pelo Espiritismo que ninguém, absolutamente ninguém, está no momento de dor à toa. Seja por um momento de vicissitude, às vezes não tem uma expiação ali, mas a vicissitude da vida, estarmos encarnados, em algum momento nós vamos ter dor, ou sim pode ser uma expiação. E até nisso, alguém que está passando por uma expiação ou uma prova dolorosa, precisa entender e passar por ela aproveitando. Nós temos medo, às vezes, de atravessar os nossos desertos. Nós podemos atravessar os nossos desertos com esperança, com um sorriso no rosto. Entendemos também hoje, pelas ciências psicológicas, psiquiátricas, como um sorriso nos ajuda em momentos de dor. Sorrir mesmo sem vontade,
olha para o espelho, sorria, busque a leveza, medite sorrindo. Nós compreendemos então que o deserto é uma fase de estrutura, para nas fases boas nós não esquecermos de quem somos, do que nós estamos fazendo aqui na encarnação. Não estamos de passeio, estamos aqui por um propósito. Ama você em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Jesus nos ensinou isso. Ama-te com todas as delícias e dificuldades de ser quem você é. Todos nós temos defeitos e qualidades. Ama os dois e compreenda esse defeito aqui. O que eu posso fazer para melhorar? Eu já consigo equilibrar, internalizar, suplantar, enfim, organizar, mas ama-te. Joana de Ângeles vai nos dizer no livro Vida Feliz: ama-te mais, na mensagem 44. Certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso e envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. Olha o que a Joana está nos ensinando aí. Amar a nós mesmos, em primeiro lugar, para conseguirmos amar os outros, é também um caminho para a esperança. Quando a gente se ama, a gente consegue aumentar a nossa autoestima. E não é uma autoestima corporal, é uma autoestima espiritual, psicológica, que nos sustenta, que nos dá uma capacidade de ir em frente e melhorar. Isso não é autoajuda, pessoal, não é autoajuda. Porque às vezes a autoajuda vai colocar o indivíduo só como um vencedor. E no Espiritismo nós sabemos, vamos ter momentos de derrapar. Vamos ter fases, às vezes, todo mundo que está ouvindo aqui o Evangelho, quando eu falo fase de um deserto, imagine o deserto, um sol muito quente, escaldante, você ali sem frescor nenhum, sem água. Leva isso para o lado espiritual. Todos nós já passamos por um momento assim. Seja por semanas, por meses, tem pessoas que passam um deserto de anos e sai fortalecido. Quando o Espiritismo nos esclarece que nós não temos que odiar a dor, mas também não deitar para a dor, não ficar lá tendo autopiedade, pena de nós mesmos, é entender que mesmo no sol do deserto, sem motivação, precisamos caminhar, prosseguir, continuar. É assim que nós vamos entender a cada momento o nosso viver. E é claro, com esperança e muita fé. Capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, item que eu separei, que é o 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Olha que interessante, já inicia o capítulo aqui com um aprendizado, né? A fé tem que ser ativa. Fé parada é fé, infelizmente, desestimulada. Precisamos do trabalho ativo no bem e trabalhar também o interior. O que eu acabei de falar aqui, a esperança, o amar a si mesmo, a caridade moral e material são ferramentas promissoras para aumentar a nossa fé e a nossa esperança. Lembrando, né, a gente sempre brinca que oração, falar com ação. Então, a fé também precisa de ação. A fé sem obras é morta, nós já aprendemos isso também. Nós precisamos obrar em nós mesmos, trabalhar para o próximo. E continua aqui, ó, a esperança e a caridade
São corolários da fé e formam como esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiveres fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tens fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamomíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens. Não é a fé verdadeira. Muito importante também esse parágrafo aqui que fala das pessoas que a menor crítica sobre a fé delas, elas desestimulam ou deixam de ter fé. Observe então que quando isso ocorrer, isso pode ocorrer com todos nós, observe que você precisa então internalizar mais ou estudar mais. Se a sua fé ainda está sofrendo muitos ataques, quando você ouve às vezes alguém falar uma entrevista, um vídeo falando contra a sua religião ou contra o seu pensamento, é porque isso ainda não está edificado, como os Espíritos nos falou aqui, com base concreta. Quando tem a base concreta, bem estruturada, o vento bate e não leva a nossa fé embora. Então é necessário fundamentar mais a sua fé. No Espiritismo nós temos tantos fundamentos, tantos livros, tantos exemplos. Eu falo muito aqui dos casos do Chico e tem tantos casos de materialização, tantas coisas que nos provam a realidade do espírito, da mediunidade, enfim. Então, se a sua está abalada aí, procure mais esses temas. Isso ajuda a aumentar a nossa esperança. A fé sincera, ela é empolgante, ela é contagiosa, comunica-se aos que não tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelos exemplos das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pelas vossas esperanças firmes, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica, e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Olha que importante também que os Espíritos falam aqui, sobre a questão do exemplo. Lembra das palavras Francisco de Assis? O verbo, ele pode até influenciar, trazer pessoas para o lado do cristianismo, mas é o exemplo que arrasta. Toda vez que a gente fala essa frase, as pessoas acham que é o exemplo só no trabalho material. Não. É nas vibrações, nas irradiações, pessoal. É muito diferente você observar um palestrante que está ali sem fé, desanimado, ou um orador, ou um pastor, ou um padre, enfim. Quando a pessoa tem ali uma vivacidade, um amor, uma fé, uma esperança, é diferente. Todo mundo sente nas vibrações, nas irradiações, na forma como fala, nos exemplos. É esse exemplo que arrasta. É o do trabalho manual, trabalho vivo na caridade? Também, mas é uma parte. O exemplo maior é dessa esperança, deste exemplo maior. Nós observamos, por exemplo, o Chico. O Chico fazia pouquíssimas palestras, uma ou outra, muito raramente. Quando ele era convidado a fazer palestra, ele convidava mais pessoas, fazia uma roda de conversa. Qual era o exemplo do Chico? Então, pelo trabalho, e quando ele falava individualmente com as pessoas, através ali nos encontros no centro espírita, quantas pessoas Chico transformou, e nós poderíamos dar tantos exemplos aqui de pessoas
que irradiam, que vibram de verdade, que quando fala, encanta, nos prende, nos dá vontade ali de conhecer mais sobre o assunto. Essas são pessoas que transmitem a fé, a esperança, o amor. E podemos fazer isso. É tão bacana quando nos acontece algo que nos parece ali mágico nas palavras popular, um milagre oriundo do plano espiritual. Alguma coisa acontece que nós vamos passar para frente, às vezes algumas pessoas não acreditam. Não fique na expectativa de que todo mundo irá acreditar. Apenas fale. Levar o evangelho, levar a boa nova é assim mesmo. O próprio Cristo nos ensina do terreno que você joga a semente. Umas irão brotar facilmente, outras infelizmente não. Outras os pássaros comerão e assim por diante. É assim falar do evangelho o tempo todo. Voltando ali no livro, né, Em Busca do Sentido de Vida, quando Viktor Frankl está observando, ele não ficava ali perguntando às pessoas, ele observava a condição mental, como essas pessoas agiam. Ele não fala em vibração e em radiação, mas nós podemos imaginar que seria mais ou menos assim. E continua aqui. Tendes, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Fé também tem que ser racional, nós observarmos, sermos críticos. A dúvida faz tudo crescer. Não é a dúvida de, nossa, eu vou duvidar de tudo. Não, mas quando estiver com dúvida, procure, estuda, pesquise, assim você irá aumentar o seu crescimento. Se não fosse a dúvida, nós não teríamos a ciência, nós não teríamos desenvolvido cirurgias, medicamento, máquinas de exames, tudo que nós temos hoje na ciência, na biologia, na química, enfim. Através da dúvida, o que é isso? O que eu preciso estudar para encontrar isso? A fé também ajuda. Nossa, eu tenho dúvida ainda em tal coisa. Vá, busque livros, vídeos, conhecimento, vá atrás. Não fique também de braços cruzados. Isso Kardec nos ensina da fé racionalizada e do bom senso. Não acredite, está aqui me ouvindo, não precisa acreditar em tudo que eu falo. Acabou o evangelho, vá, pesquisa sobre o tema, os livros que eu falo aqui, vá em busca das fontes, leia os livros, busque por você mesmo e assim você vai construir muito mais fé. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo porque o amais, crede nas suas promessas, mas sabendo porque acreditais nela. Segui os vossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para os atingirdes. Crede e esperais sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, um espírito protetor, Bordeaux, em 1862, na França. Muito interessante o que ele fala aí na finalização, que a nossa fé também não pode ser cega, ela tem que ser racional. Nós temos que entender por que ocorreu aquilo ali. E o Espiritismo, nós compreendemos aí na base do Espiritismo. Do que é o Espiritismo? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Evangelho, a Gênese, o Céu, o Inferno, enfim. São livros excelentes para compreendermos. Pessoal, então, nós vamos finalizando aqui o Evangelho, indo para a meditação, falando de esperança. A esperança é um sentimento também que pode ser treinado. Nós temos falado muito aí de saúde mental. Nós não temos que ficar apenas parados, esperando que a esperança caia sobre nossas cabeças. Vamos ler, vamos entender, vamos buscar exemplos. As emoções, os sentimentos podem ser construídos. De que maneira, pessoal? Estudando, observando, entendendo. Por exemplo, a esperança, ela é um sentimento. A esperança, ela pode ser trabalhado no emocional, buscando então exemplos vivos na vida diária de questões que nos traz essa esperança. Então é importante nós buscarmos através do emocional primário. E isso o Espiritismo nos ajuda muito, dos exemplos que nós temos.
Nos centros espíritas, nós não temos, igual nas igrejas evangélicas, o momento do testemunho. Conte aí uma obra que te aconteceu, que a espiritualidade fez com você. Nós não temos. Mas, todavia, nós temos esses exemplos na internet, nos livros. E nós podemos buscar construir melhor nossa fé de forma racional também, estudando sempre para conseguirmos. Bom, então vamos aí para a nossa vibração final, agradecendo a Deus por mais um mês que se inicia, finalizamos agosto, entramos em setembro, entramos com muita vibração, mês de falarmos de saúde mental, de prevenção ao suicídio. Vamos voltar às nossas vibrações todo esse mês para os irmãos que estão em processos depressivos, ansiosos, que estão passando por algum transtorno mental grave. Vamos vibrar também pelo nosso planeta. Nós sabemos que o mundo está vivendo aí, né, uma grande questão com ansiedade, processos depressivos, e nós sabemos e já alertamos, nós vamos falar obviamente depois sobre o suicídio, mas todos nós que em algum momento estamos pensando e vêm os pensamentos de automutilação ou de suicídio, estamos passando por alguma questão de transtorno mental e precisamos buscar tratamento. Quando vier, busque tratamento, não deixe para amanhã. E se perceber alguém da sua família, oriente. Essa é a maior chave para nós vencermos. Orientação e buscar atendimento especializado. Nós temos aí o CVV, o Sim à Vida, valorização da vida, enfim, vários núcleos que falam sobre esse tema, e também temos tantas pessoas falando sobre esse tema na internet. Mas vamos continuar divulgando, é a nossa missão aqui também com o Espiritismo, falarmos sobre prevenção. Vamos então para as nossas irradiações finais, voltando o nosso pensamento para Deus, nosso Pai. Estamos neste ambiente florido. Vamos entrar em contato com as colônias das nossas regiões, aonde nós estamos, independente do estado, da cidade, do país que você está ouvindo este evangelho. Provavelmente tem colônias de apoio aí na sua região, tem colônias que estão sobre determinada cidade, mas abrangem um núcleo aí de cidades, 20, 30, dependendo do tamanho das cidades. Então nós vamos entrar em contato. Se você sabe o nome da colônia, mentaliza. Se não, mentalize a colônia da sua região e peça ajuda aos benfeitores. Nós vamos nos visualizar nesta colônia, e aí não tem como eu direcionar, cada um vai visualizar a colônia que tem mais afinidade. E você entrando em contato espiritual com os benfeitores superiores, nós vamos pedir a Jesus, o nosso mestre, que autorize este momento do passe. E nós vamos irradiar para o Brasil e para o mundo, pedindo, como eu disse, para os nossos irmãos e irmãs que estão em sofrimento psíquico, com ansiedade generalizada, com pânico, com os processos depressivos mais graves, transtorno afetivo bipolar, pessoas que estão neste momento passando por uma fase de angústia, de luto. Nós vamos pedir, vibrar e receber também o passe, entrando em contato com os benfeitores espirituais desta colônia, trazendo no pensamento Jesus. E depois nós vamos pensar em alguém que esteja precisando deste momento de passe. Alguém que você sabe que está passando por um momento difícil, que está sem esperança, sem fé. Que essa pessoa possa receber as irradiações de amor, de luz. Vibrando, sentindo o rosto, o nome dessas pessoas que vocês queiram trazer, e nós também vamos receber. Sentimos toda uma eletricidade boa percorrendo o nosso corpo, tratando as nossas células,
os nossos órgãos, o nosso campo perispiritual. E nós vamos recebendo todas as energias salutares. Enquanto eu faço a prece final, vocês continuam aí recebendo essas energizações. Senhor, nosso Deus, neste momento muito grato nós estamos por um tema tão importante e tão necessário, o tema esperança, fé, que são duas bases para o trabalho na caridade moral e material. Nos dê sempre, Deus, a oportunidade de trabalho no caminho do bem. Abençoe que neste momento os nossos irmãos e irmãs do Brasil e do mundo que estão ouvindo ao vivo, que ouvirão gravado este momento do Evangelho no Lar. Nós vibramos para o planeta mais uma vez, pedindo a espiritualidade superior que interceda pelo nosso planeta, na melhoria gradativa que nós estamos tendo, que interceda por cada um de nós e que nós possamos vibrar para os irmãos e irmãs, encarnados ou desencarnados, que estão em sofrimento psicológico, neste mês importante de falarmos sobre a prevenção da saúde mental que nos ajuda tanto nas estruturas da vida. Deus, Pai de infinita bondade, com muito amor e carinho nós pedimos as irradiações oriundas dos planos superiores e pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos voltando lentamente, não precisa ter pressa para retornar deste momento. Agradecendo a Jesus, agradecendo com muito carinho, muito amor a esses mentores que nos ajudam tanto. Vamos voltando ao nosso corpo físico, mexendo um pouco as extremidades do corpo, voltando, sentindo o nosso corpo físico e agradecendo a Deus e a Jesus por essa oportunidade. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Peço que curtam, que deixem o comentário, a cidade, o estado, o país. Eu vou mandar um abraço para vocês agora. Muitas pessoas que nos assistem. Pessoal, curta o Evangelho, porque vocês ajudam o Evangelho a chegar a mais pessoas que estão precisando do tema. E comentando também. Compartilha também se vocês participam de grupos espíritas, que ajuda aí bastante o canal. Um abraço para o Fernando Haddad, um grande abraço, acho que é do Salvador. Deise Oliveira, Cris Belina Oliveira, Maria Horner, Estados Unidos, um grande abraço. Paula Carol, André Oliveira. A chave para a transformação não colocou nome, só o nome do arroba. Um abraço. Marcelo, um abraço. Lucília Miranda, um abraço. De São Paulo, capital. Beth Gomes, um abraço, sempre nos ajudando aqui, nossa amiga, com compartilhamento. Cássio Galgilho, acho que é isso mesmo, um abraço. Shirley Alexandrina, um grande abraço. Soraya Rocha, um grande abraço. Miriam Serra, de Além Paraíba, aqui em Minas, um grande abraço. Iara Jurema, um grande abraço. Rejane Militão, Gracinha Milar, Luciene Francisca, Aline Casola, Maria Gomes, Natália Alcântara. Coloquem, pessoal, o nome da cidade também. Luiz Fernandes, Salvador, Bahia. Dani Marques, Marco Antônio, um grande abraço. Amanda Valéria, Marlene Sodré, Leopoldina, Minas. Um abraço, Marlene. Zuleide Russo. Branca Ramos, de São Paulo, capital. Miriam Nova, Rio de Janeiro, capital. Sidney Bica. Aline Silva, da cidade de Braga, em Portugal. Lara Brito, do Rio de Janeiro. Joana Dark, de Unai, Minas Gerais. Filomena Vargas, de Ubá, Minas Gerais. Grande abraço. Conceição Costa, na cidade do Porto, em Portugal. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba.
Kelly, um grande abraço. Márcia Souza, de São João del Rei, Minas Gerais. Cristina Rodrigues de Jesus, um abraço, sempre aqui nos ajudando também com compartilhamento. Laís Haddad, Alvorada no Rio Grande do Sul, a Vânia Souza. Marinês Pereira de Souza, de Brejão em Pernambuco. De Iapu, Minas Gerais, Penha Ferreira. Sônia Marinho, de São José dos Campos, em São Paulo. Bartolomeu, de São José de Ribamar, Maranhão. Eduardo Silva, de Zurique. Rosi Mayra. Curitiba, Paraná, Eliane. Maria das Graças Lourenço, Juiz de Fora, um grande abraço, irmã Minas. Deise Oliveira. Iva, de São Paulo, grande abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha. Branca, Miriam, abraço. Ivone, do Paraná. Osório, no Rio Grande do Sul, a Sheila Vilela. Ana Luísa Santos. Luana, do Japão. Luana Suzuki, um grande abraço. Cris Belina, também. Pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje, né? Já chegamos aí a 41 minutos. Quero deixar um grande abraço, um excelente mês de setembro para cada um de vocês, para todos nós. Continuemos aí vibrando para o nosso planeta e para a nossa evolução individual e coletiva. Até o próximo domingo, se Deus quiser.